Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, seja a vossa luz a estrada por onde trilharão os nossos pés. Seja a vossa bênção conforto para as nossas almas, serenidade e discernimento para as nossas mentes. Desdobre as nossas almas em direção a vós, Senhor, para o encontro da eternidade. Sejamos dignos da dádiva da vida, para que possais habitar o nosso íntimo. Pai, dai-nos sabedoria e humildade, para que possamos compreender vossas distintas leis, e dai-nos inteligência e energia para difundi-las. Que seja a bondade, a espada com que nos defenderemos dos inimigos. Rogamos para eles a vossa misericórdia. Que o amor e o perdão sejam os sentimentos cultivados por nossas almas, para que a luz penetre em todos os seus recônditos. Dai-nos paciência para relevar as fraquezas dos nossos semelhantes e dai-nos forças para sobrepujarmos as nossas próprias. Que sejamos instrumentos da vossa vontade, a fim de que através de nós vossa seara seja aumentada para a grandeza do vosso reino. Perdoai, Senhor, aqueles que estão no erro e dai-lhes a suprema felicidade de conhecer a beleza da vossa perfeição, a realidade do vosso reino e a eternidade do vosso amor, que ilumina sem distinção toda a criação. Que a onipotência da vossa mão, como sublime promessa, se estenda sobre nós, abençoando-nos, e que as portas do futuro estejam par a par com o infinito. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas súplicas, a fim de entrarmos na sintonia dos guias e mentores espirituais que mais uma vez nos recebe nessa casa. Rogamos a corrente franciscana, as falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos a Maria Santíssima que nos cubra com a sua luz azul de paz e harmonia. Ao nosso Mestre Jesus, que mais uma vez nos traga as reflexões do Evangelho, fundamentais e indispensáveis à nossa caminhada evolutiva. Queremos te pedir também, Senhor, por todos os nossos irmãos sofredores, encarnados e desencarnados.
os que se encontram encarcerados, presos a leitos de hospitais, internos em manicômios, que perambulam pelas ruas sem sustento, sem esperança, que estão envolvidos em perturbações espirituais, processos obsessivos, vícios de toda sorte. Que os trabalhadores do mundo maior possam amparar esses irmãos no seu sofrimento. Te pedimos também, Senhor, pelas crianças do nosso planeta, as que são maltratadas, abusadas, exploradas, as que estão abandonadas, sem amor, sem afeto, sem amparo. Que os teus enviados, os trabalhadores, possam suportar esses irmãos pequenos, recém-chegados do plano espiritual, nas suas provas e nas suas expiações. Queremos te pedir também pela paz no nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados, pela paz entre as religiões, seus líderes e seus seguidores. Que todos nós, que somos filhos do mesmo Pai, somos todos criações tuas, possamos escutar o chamado da centelha divina que habita todos os seres da criação e possamos nos conscientizar que somos todos irmãos, estamos todos neste planeta que nos oferece a oportunidade de aprendizado, de remissão e de cura. Queremos te pedir também, Senhor, por pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que nos ajudam a manter os trabalhos sociais da casa. E queremos te pedir também pelos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 3. E a respeito disso, Kardec fez uma pergunta, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição
e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. O espírito que deu essa comunicação se identificou com São Luís e ele ainda faz uma reiteração aqui. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio do estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes, as que constituem uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. O título desse capítulo do Evangelho de hoje: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje, 150 anos depois que esse Evangelho foi escrito, um pouco mais, a gente pode mudar esse título para
sem a reencarnação o espírito não evolui. Porque a reencarnação é exatamente um dos pilares da doutrina espírita e é uma condição indispensável para o processo evolutivo, né? É através das reencarnações, né, das sucessivas encarnações, que nós vamos, como o Evangelho diz da forma figurada, entrar no reino dos céus. A gente sabe que esse entrar no reino dos céus é a nossa evolução. É o destino, o objetivo de todos os espíritos criados por Deus, é evoluir. Só que no atual estágio evolutivo em que a gente se encontra, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, é um planeta ainda atrasado e que, pela sua condição, serve, vamos dizer assim, de hospital-escola para os espíritos ainda imperfeitos. Por que eu digo hospital-escola? Porque através da reencarnação num planeta de provas e expiações, os espíritos, eles têm a oportunidade de aprender, que a encarnação é um aprendizado, e ao mesmo tempo têm a oportunidade de se curar, né? Porque a lei de causa e efeito, ela é ela que rege o processo reencarnatório. As sequências das nossas encarnações vão sempre obedecer às necessidades evolutivas que nós temos, né? A cada encarnação, os espíritos se analisam ou são analisados pelos guias espirituais do que precisamos naquela futura encarnação para nos purificarmos. Obviamente não de uma forma completa, porque o processo é gradativo. Então não tem, a comparação que ele faz com as classes escolares é perfeita. O processo educacional, a criança começa na alfabetização, depois passa para o primário, depois passa para o ensino médio, depois passa para o nível superior. Essa ordem não pode ser alterada. Uma criança que sai da alfabetização, ela não pode passar direto para o ensino médio. O que ela precisa? Quando ela se alfabetiza, ela vai passar, né, ao ensino primário. Então, essa é a comparação que é perfeita quando se trata do processo evolutivo da criatura humana. Ele faz até uma comparação entre o selvagem e o civilizado que no nosso planeta convivem. Temos civilizações, espíritos ainda primitivos, que estão reencarnados como aborígenes, né? E muitos deles, né, num processo evolutivo moral até superior ao do homem civilizado. Mas são espíritos que estão no estágio em que necessitam ainda passar por esse tipo de experiência reencarnatória. O que não quer dizer que nós, hoje, que ditos civilizados, já tenhamos sido primitivos em outras esferas, outros planetas. Então, em cima disso tudo, o que a gente tem que nos é dado pela divindade, por Deus, e que é inalienável? O famoso livre-arbítrio. De novo, voltando à comparação que o Evangelho fez. O aluno relapso repete de ano, né? Se ele não estudar, se ele não se dedicar a fazer o que ele precisa para passar de ano, ele vai repetir de ano. Mas ele está fazendo aquilo ali porque ele quer. Ele não quer se empenhar, é a decisão dele, é o livre-arbítrio dele. Por outro lado, o aluno aplicado, que é dedicado, que se interessa e quer realmente passar para as classes sequentes, ele se dedica. E ele vai, inclusive, abreviando etapas do processo evolutivo. Mas para isso, a gente precisa usar o livre-arbítrio e cada um tem o seu. Cada um de nós tem a nossa velocidade. Nós vamos dar a velocidade da nossa evolução, né? Mas como a misericórdia divina, e o Evangelho diz que nada faz de inútil, ela cobre a nossa imensidão de pecados. Então ela vai dar aos espíritos, a nós todos, quantas oportunidades nós precisarmos para crescer, para evoluir. É diferente, por exemplo, de uma faculdade onde o aluno, depois que repetir sei lá quantas vezes, ele tem que sair da faculdade. É jubilado, vamos dizer assim. A misericórdia divina, ela vai como um pai zeloso que precisa empurrar aquele filho para a sua evolução. Então a gente vai tendo, é óbvio que pela lei de causa e efeito, sempre estaremos envolvidos com as consequências das nossas escolhas.
Daí vem as encarnações sofridas, as dificuldades que muitos enfrentam, né? Comparativamente, uns mais, outros menos. Por quê? É preciso que a gente perca, né, essa visão de comparar a reencarnação no planeta de provas e expiações como uma punição. Né? Se tem essa tendência de achar que o espírito reencarnado está sendo punido, está sendo castigado. Não. Pelo contrário, ele está tendo mais uma oportunidade de remissão, de cura e de aprendizado. E vai ter várias, né? Mas todas as que ele põe a perder, todas as que ele negligencia, que ele não aproveita, ele obviamente tem que responder por isso. É a lei de causa e efeito, não é um castigo. É ação e reação. Eu não posso simplesmente jogar fora uma oportunidade que muitos espíritos aguardam e estão querendo, e isso não vai causar nenhuma consequência no meu processo evolutivo. Eu vou sim voltar, vou recomeçar, sempre com a dificuldade que eu criei. A dificuldade não foi imposta, ela foi causada. E foi causada por quem? Pelo meu livre-arbítrio, pela minha escolha equivocada. Mas como é um aprendizado, eu vou ter mais uma oportunidade para reaprender. Já que a gente já tem esse prefixo re, a reencarnação é o reaprender. Nós estaremos aqui toda vez que a gente não aprender a lição, a gente volta para reaprender. E, como o Evangelho colocou, é um estado transitório. Os espíritos em evolução chegarão num estágio evolutivo em que não necessitarão mais de continuar o seu processo evolutivo através da reencarnação. Estarão, obviamente, habitando planetas mais evoluídos, mas sem essa necessidade desse expurgo, desse aprisionamento num corpo denso. Né? Por enquanto, nós ainda estamos com essa necessidade, e ela é imprescindível no nosso atual estágio evolutivo. Mas nunca um castigo. A gente precisa tirar essa ideia da reencarnação como sendo um castigo. As nossas encarnações são sempre consequências dos nossos atos. Algumas das consequências desses atos se manifestam já na atual encarnação. Existe também aquela ilusão de que a gente só vai pagar pelos nossos erros nas próximas encarnações. Não. Quanta coisa ruim a gente faz que já tem resposta imediatamente. Né? Não precisa esperar para a próxima não tem esse comodismo não. Né? Às vezes existem erros que as consequências são imediatas. Seja erros cometidos contra terceiros, seja os erros cometidos contra nós mesmos, das mais variadas formas. Então, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus, é exatamente isso. Através da reencarnação, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, vamos nos curando, vamos purificando o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, até chegarmos num estágio em que não precisaríamos mais, né, reencarnar. Né? Continuaremos buscando o reino de Deus, né, a nossa evolução, mas de uma forma mais sutil, mais equilibrada. Então a gente precisa encarar a nossa vida, a nossa encarnação, como uma bênção, uma manifestação da misericórdia divina que nos está permitindo a nossa cura, nosso aprendizado, a nossa remissão. Essa é a tradução do título desse evangelho de hoje. Então vamos pedir à corrente franciscana, os guias e mentores espirituais, meus orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos harmonizar e até de nos curar. Mas para que possamos receber esse concurso divino, devemos ficar concentrados e receptivos. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam
e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, Senhor.